Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta segunda-feira, 17 de outubro de 2022. A igreja hoje se veste com a cor do martírio para celebrar Santo Inácio de Antioquia. Inclusive, ele dizia que pelo menos 3 mistérios aconteceram no mais absoluto silêncio de Deus. E são eles: a virgindade de Maria, o parto que trouxe ao mundo o Redentor e a sua morte. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que ornais a vossa igreja com o testemunho dos mártires, fazei que a gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a Santo Inácio de Antioquia a glória eterna, nos conceda contínua proteção. Amém. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão conta de tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio narrado no Evangelho de hoje encontra-se apenas em Lucas e não tem paralelo com os outros evangelhos. Faz parte da longa descrição da viagem de Jesus que vai da Galileia a Jerusalém, no capítulo 9 a 19 de Lucas, na qual ele coloca a maior parte das informações que conseguiu reunir sobre Jesus e que não se encontram em outros evangelhos. O evangelho de hoje traz a resposta de Jesus, a pessoa que lhe pediu para ser mediador na distribuição de uma herança. Ainda hoje, a distribuição, essa questão de herança entre familiares, é um assunto delicado e muitas vezes motivo de intermináveis disputas e tensões. Naquela época, a herança também tinha a ver com a identidade das pessoas. Como está em 1 Reis, capítulo 21, com a sobrevivência, Números, capítulo 27, o maior problema era a distribuição das terras entre os filhos do pai falecido. Sendo a família numerosa, havia o perigo de a herança se diluir em pequenos pedaços de terra que não podiam mais garantir a sobrevivência de todos. Por isso, para evitar a desintegração da herança e manter vivo o nome da família, o primogênito recebia o dobro dos outros filhos. Isso aí está em Deuteronômio, capítulo 21, segundo Reis, também capítulo 2. Jesus toca então no assunto do sentido da vida. O valor de uma vida não consiste em ter muitas coisas, mas em ser rico para Deus.
pois quando o ganho ocupa o coração, o homem não sabe distribuir a herança com equidade e paz. Acumula sempre. Em seguida, Jesus conta uma parábola para ajudar a refletir sobre o sentido da vida. O homem rico estava realmente obcecado com a preocupação com suas posses, que de repente aumentaram devido a uma colheita abundante. Basta pensar em acumular para garantir uma vida sem preocupações. E ele diz: farei isso. Derrubarei meus armazéns e construirei outros maiores e reunirei todos os grãos e meus bens lá dentro. Então direi a mim mesmo: descanse, coma, beba e entregue-se à alegria. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta mesma noite sua vida será exigida. E o que você preparou, de quem será? Assim é com quem acumula tesouros para si e não se enriquece diante de Deus. A morte é uma chave importante para descobrir o sentido da vida. Torna tudo relativo, mostra o que perece e o que permanece. Quem busca apenas ter e esquece o ser, perde tudo na hora da morte. Aqui é relatado um pensamento muito frequente nos livros de sabedoria. Por que acumular bens nessa vida, se você não sabe onde eles vão parar? Assim é com os que acumulam para si tesouros e não enriquecem diante de Deus. Mas como ficar rico para Deus? Jesus dá várias sugestões e conselhos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 9. É melhor dar do que receber. Atos capítulo 20. O maior é o menor. Mateus capítulo 18, 23, Lucas 9. Aquele que perde a vida realmente a salva. Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9. Afinal, estamos no caminho certo? Será? Santo Inácio de Antioquia, ele nasceu por volta do ano 35 da era cristã. Ao que parece, era um pagão que foi convertido ao cristianismo. Sua educação cristã aconteceu sob o acompanhamento dos próprios apóstolos. Sucedeu Pedro no posto de bispo de Antioquia. Viveu toda a vida sendo um portador da vontade de Deus. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Foi aí que o bispo Inácio exerceu seu apostolado até ser conduzido para Roma, onde morreu Marte no Coliseu, dentre os dentes das feras. Foi o imperador Trajano que decretou sua prisão. A viagem de Inácio, acorrentado de Antioquia até Roma, foi o apogeu da sua vida e de sua fé. Feliz por poder ser imolado em nome do Salvador da humanidade, pregou por todos os lugares onde passou, até o local do martírio. Durante esta viagem final, escreveu 7 cartas que figuram entre os escritos mais notáveis da Igreja, concorrendo em importância com as do apóstolo Paulo. Em todas faz profissão de sua fé e contém ensinamentos e orientações valiosos, até hoje adotados e seguidos pelos católicos. Numa dessas cartas estava o seu especial pedido: deixai-me ser alimento das feras. Sou trigo de Deus. É necessário que eu seja triturado pelos dentes dos leões para me tornar um pão digno de Cristo. Deus nosso Pai, que as palavras de Santo Inácio de Antioquia sirvam hoje para a nossa meditação. Animados pelo seu exemplo de fé e de confiança em vós, sejamos fortalecidos pela vossa graça. Amém. Por intercessão do grande mártir da Igreja, Santo Inácio de Antioquia, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia, excelente semana para você.